E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. Com o fim das operações militares, os vitoriosos reuniram-se em 1919 no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, para as decisões do pós-guerra. O encontro foi dirigido pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson e os chanceleres Lloyd George, da Inglaterra, e Georges Clemenceau, da França. O plano proposto pelo presidente norte-americano foi inviabilizado por diversos acordos paralelos e principalmente por pressão da França e da Inglaterra. As conversações resultaram no Tratado de Versalhes, que considerou a Alemanha culpada pela guerra e criou uma série de determinações que visavam a enfraquecê-la e desmilitarizá-la. Por esse tratado, estabelecia-se a devolução da Alsácia-Lorena à França e o acesso da Polônia ao mar por uma faixa de terra dentro da Alemanha que desembocava no Porto Livre de Danzig. Seria o chamado corredor polonês, que a gente vê no mapa. A Alemanha perdia todas as suas colônias ultramarinas e parte do seu território europeu para os franceses, ingleses e seus aliados. Perdia também a artilharia e a aviação, passava a ter um exército limitado a 100 mil homens e ficava proibida de construir navios de guerra. Era ainda obrigada a indenizar as potências aliadas pelos danos causados, num total aproximado de 30 bilhões de dólares, valor que foi sendo renegociado na década de 1920 até ser extinto em 1932. O Tratado de Versalhes também oficializou a criação da Liga das Nações, que funcionaria como um fórum internacional no interesse da paz mundial. Essa pretensão, porém, não se concretizou, pois a Liga não contou no início com a participação da Alemanha e da Rússia, nem do próprio país que a idealizara e que se transformou na maior potência mundial, os Estados Unidos. Por discordar de muitas das decisões de Versalhes, os norte-americanos preferiram assinar com a Alemanha um acordo de paz em separado. No mesmo ano de 1919, o Império Austro-Húngaro foi desmembrado pelo Tratado de Saint-Germain. A Áustria perdeu a saída para o mar e foi obrigada a reconhecer a independência da Polônia, da Tchecoslováquia e da Hungria, além da criação dos reinos sérvios, croatas e eslovenos, que em 1929 adotaria o nome de Iugoslávia, perdendo assim a maior parte do seu território. Desse modo, o conjunto de tratados assinados entre 1919 e 1921 selou a desintegração territorial dos impérios austro-húngaro, turco-otomano, pelo Tratado de Sèvres, depois reformado pelo Tratado de Lausanne, e o Império Alemão. Ao mesmo tempo, determinou o início do processo de consolidação da independência de novos estados, cuja soberania foi ratificada pelas populações envolvidas por meio de plebiscito. Tais países, quase todos da Península Balcânica e constituídos de etnias eslavas, passaram a integrar as novas áreas para a atuação dos interesses capitalistas das potências vencedoras. Com a Hungria foi assinado o Tratado de Trianon e com a Bulgária o Tratado de Neuilly. Somado ao fato de que essas mesmas potências conseguiram, ao final das discussões diplomáticas ocorridas no período, manter praticamente intactas suas possessões na África e na Ásia, verificou-se na década de 1920 o fortalecimento da supremacia econômica e financeira dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. 20 anos mais tarde, essa supremacia seria contestada pelo espírito revanchista alemão, que não havia morrido em Versalhes nem nos acordos posteriores. Grandes impérios autoritários foram destruídos. O Império Otomano, o domínio monárquico dos Habsburgo, que comandava boa parte da Europa Central, a Alemanha monárquica dos Kaisers e a Rússia dos czares. A origem desses regimes dinásticos era muito anterior à Revolução Francesa, e seu desaparecimento levou junto seus vestígios do antigo regime. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Até mais.